Olá, hoje vamos apresentar o trabalho de vídeo pitch sobre problemas relacionados à terapia medicamentosa em instituições de longa permanência para idosos. Esse trabalho foi feito por Camila Paixão, Gabriela Peixoto e Gabriele Cardoso. Essa apresentação é totalmente baseada no artigo Potential Drug Therapy Problems on Elderly Nursing Home Population, publicado na revista Latino-Americana de Farmácia em 2011, pelos autores Mariana Nascimento, Mariana Pereira, Adriana de Souza, Andréa Ribeiro e Carlos Dias Júnior. Esse artigo tem o objetivo de detectar e minimizar a ocorrência de problemas relacionados ao uso de medicamentos em ILPIs, e essa apresentação visa democratizar o acesso a essa informação. Antes de compreender os desafios acerca do uso de medicamentos pela população idosa, vamos falar sobre a transição demográfica, que ocorre no Brasil desde meados de 1950. A gente observa um estreitamento na base da pirâmide, que indica uma queda nos índices de natalidade, um aumento na região central, indicando maior porcentagem de população na idade ativa, e também um aumento no topo, que indica uma queda da taxa de mortalidade, ou seja, indica que as pessoas estão vivendo por mais tempo. E pensando em saúde pública, nós devemos se adaptar a essa nova realidade. Dessa forma, o aumento da expectativa de vida vem acompanhado de uma maior prevalência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e distúrbios cognitivos. Esse cenário exige o uso contínuo de múltiplos medicamentos, o que aumenta o risco de interações e de problemas relacionados ao uso de medicamentos, chamados de PRMs. Além disso, as mudanças fisiológicas do envelhecimento alteram fatores como absorção, distribuição, metabolismo e eliminação dos fármacos. Mas antes disso, precisamos falar sobre a atenção farmacêutica, que é a prática na qual se baseia o gerenciamento da terapia medicamentosa, o que nos permite identificar os problemas. No livro Atenção Farmacêutica da Filosofia ao Gerenciamento da Terapia Medicamentosa, a professora Dijane Ramalho de Oliveira traz a seguinte definição: a atenção farmacêutica é compreendida como uma prática em que o farmacêutico assume a responsabilidade pelas necessidades farmacoterapêuticas do paciente. Isso significa que ele deve garantir que o paciente somente utilize o medicamento quando existir uma indicação clínica para seu uso, que utilize todos os medicamentos que necessita, que os medicamentos estejam na dose correta e sejam efetivos para solucionar ou prevenir os problemas de saúde do paciente, que sejam seguros e que o paciente tenha acesso e possa aderir ao tratamento da forma recomendada. Assim, existe um PRM quando algum desses critérios de indicação, efetividade, segurança ou conveniência não são cumpridos, e eles são divididos em 7 grandes grupos: medicamento desnecessário, necessidade de medicamento adicional, medicamento ineficaz, dose baixa, reação adversa ao medicamento, dose alta e medicamento não é conveniente. Passando agora para o artigo em si, foi realizado um estudo transversal em uma ILPI em Divinópolis, Minas Gerais, em 2010, no qual foram analisadas as prescrições de 46 idosos com mais de 60 anos, em busca de problemas relacionados ao uso de medicamentos. Nesse estudo, foram levados em consideração também o sexo e a idade dos idosos, e foi montada uma lista com todos os medicamentos utilizados. Além dos PRMs já mencionados, esse estudo também considerou os critérios de Beers e a ferramenta STOP para avaliar se o medicamento era adequado para a população idosa. Essas ferramentas consideram o risco aumentado de reações adversas, pouca eficácia nessa população e se o medicamento traz risco maior de quedas, confusão mental e sangramentos, por exemplo. Pelos critérios da lista de Beers, foram encontrados 116 potenciais PRMs, incluindo 17 casos de dupla terapia, 16 de subdose ou superdose, 52 interações medicamentosas, 10 interações medicamento-alimento e 20 medicamentos inadequados. Já pelo STOP, o número foi ainda maior: 143 PRM, 117 de dupla terapia, 16 de dose inadequada, 52 interações, 10 interações com alimento e 47 medicamentos inadequados. Então, a gente observa que os PRMs encontrados se concentram principalmente na área aí da segurança e foram mais facilmente identificados pela ferramenta de stop. Os PRMs mais observados foram de problema de segurança, como efeitos adversos e doses altas, eficácia comprometida com doses baixas e indicação inadequada, no caso de uso desnecessário. Entre os 17 casos de dupla terapia, apenas 4 apresentam vantagem sobre a monoterapia. Entretanto, em 2 desses casos, observa associação da espironolactona e da furosemida, diuréticos. Essa associação exige monitoramento constante de potássio sérico. Contudo, esses dados não foram encontrados nos registros da instituição. Entre as 52 interações medicamentosas encontradas, 8 foram classificadas como PRM de eficácia devido à redução dos níveis séricos ou redução da atividade terapêutica de fármacos, 28 foram classificadas como PRM de segurança devido a potenciais reações adversas e 16 foram classificadas como PRM de segurança devido a doses muito elevadas.
Sobre os medicamentos potencialmente inadequados, ao considerar a lista de Beers, os três principais medicamentos nessa classificação encontrados nas prescrições dos residentes foram diazepam, benzodiazepínico, amitriptilina, antidepressivo tricíclico e nifedipino, bloqueador de canal de cálcio. Isso acontece devido ao risco de queda devido à sedação e ao risco de hipotensão no caso do nifedipino. Já segundo Stopp, os medicamentos potencialmente inadequados mais prescritos foram omeprazol, inibidor de bomba de próprios, diazepam, benzodiazepínico e haloprediol, antipsicótico, ambos podendo causar risco de queda e de fratura. Além disso, o antipsicótico pode causar confusão, hipotensão e efeitos extrapiramidais. Além disso, vale ressaltar que o omeprazol foi o medicamento com maior número de prescrições no ILP estudado. Dentre o total de idosos que fazem uso de medicamentos, aplicando a lista de Beers, 35,79,5% possuíam prescrições contendo potenciais problemas relacionados a medicamentos. O indivíduo foi exposto simultaneamente a 11 PRMs. Já segundo o STOP, 39,88,6% dos residentes estavam expostos a pelo menos um PRM, sendo que um deles estava exposto a 12 PRM simultaneamente. Com isso, conclui-se que a cada 10 idosos, 8 foram expostos a pelo menos um potencial problema relacionado ao uso de medicamentos, o que evidencia a necessidade de melhoria na assistência à saúde oferecida na instituição, principalmente a assistência farmacêutica e a prescrição de medicamentos. E é importante ressaltar que a avaliação dos potenciais PRMs, feita a partir de análises de inadequações na prescrição de paciente, é útil para evidenciar a necessidade de revisão dos medicamentos prescritos. Contudo, não implica na real existência de problemas relacionados ao uso de medicamentos, uma vez que deve-se avaliar a prescrição de forma individual e considerar as características do paciente. Bom, essas foram as referências utilizadas. Obrigada por assistir e até a próxima!